Reverendíssimos Padre Neuci, Diácono Carlos, amado povo de Deus aqui presente nesse teatro de arena, é Páscoa. A liturgia deste domingo celebra a ressurreição do Senhor. Cristo venceu a morte. Somos por ele alimentados como novas criaturas. E como testemunhar a ressurreição? Como ser testemunhas da ressurreição se nós não estávamos lá? Nós não vimos, nós não presenciamos, mas vários fatos provaram este acontecimento. E o principal deles é a transformação do ser humano. Vejam, meus irmãos, que se nós fizéssemos uma comparação com a justiça dos homens, que está anos-luz da justiça de Deus. Mas na justiça dos homens nós temos aquelas testemunhas que não presenciaram o fato. Não presenciaram, por exemplo, lá o crime. Mas elas são chamadas diante do juiz para dizer alguma coisa que leve as pessoas à conclusão daquilo que aconteceu. Você pode não ter visto o acidente de trânsito, mas você pode ver o carro amassado, as lanternas quebradas. Você pode não ter visto o tiro, mas você pode ter visto a vítima caída. Você pode ter visto o sangue derramado. Então, no caso de Jesus, também nós temos estas testemunhas primeiras que a encenação nos mostrou, que as leituras trouxeram, principalmente o Evangelho. Estas pessoas que viram o túmulo vazio ao terceiro dia. E terceiro dia por quê? Porque os judeus contam de maneira diferente do nosso tempo de hoje. Nós consideramos a meia-noite o término de um dia e aí às 0 horas o início do outro. Eles não. O dia termina com o pôr do sol e aí já é o dia seguinte. Então por isso que a gente fala que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E muita gente diz, como o terceiro dia? Sexta, sábado, domingo, dá 2. Não. Ele morreu no primeiro dia, sexta-feira, na hora 9. Ainda tinha sol. Depois, vocês lembram que o sepultamento foi rápido, porque o sol se puser, não poderia sepultar. E como no dia seguinte era dia da Páscoa judaica, aquela Páscoa que os judeus celebravam, de acordo para a memória daquela segunda leitura da liturgia de ontem, da libertação da escravidão do Egito, não poderia sepultar também, porque era Páscoa. Era dia solene do judaísmo. Então, tiveram que sepultar às pressas, o primeiro dia. O segundo dia é o sábado, que nós hoje falamos, o sábado do silêncio. Teve uma pessoa que chegou a mim e disse, nós não poderíamos fazer uma tarde de louvor no sábado? Eu falei, pelo amor de Deus. Nós não poderíamos expor o Santíssimo? Não. E aí, o sábado inteiro, o túmulo estava lá. Os guardas estavam lá. O sol do sábado se pôs, segundo dia. Mas aí, a noite cai, a escuridão. E, no amanhecer, aquelas mulheres vão ao túmulo fazer o quê? Acabar de preparar o corpo. Porque não deu para preparar o corpo inteiro. Porque foi muito rápido. E elas foram para preparar, acabar de preparar o corpo. E para sua surpresa, então, como nós vimos, elas encontram o túmulo vazio. Há uma passagem de Mateus que eu acho muito interessante, mas que pouca gente fala dela. Que é justamente quando a notícia corre que Jesus ressuscitou, os judeus diziam, estamos perdidos agora, porque ele disse que iria ressuscitar.
E agora ele ressuscitou. Nós temos que acabar com essa história. E aí então surge aquela história que vocês vão encontrar lá no evangelho dele. Eles chamam os soldados que lá estavam para dizer que eles foram subornados para mentirem. Assim como tem testemunhas mentirosas que vão na frente do juiz falar mentira para acusar do outro. E eles foram então chamados para um suborno para dizer que os apóstolos tinham dado dinheiro para eles para roubarem o corpo do Senhor. Mas, meus irmãos, o importante é que nós sabemos que a verdade prevalece. E a verdade é Ele, Cristo Jesus. E a ressurreição de Jesus, ela é um fato compreensível e aceitável à luz da fé que é dom de Deus para nós. O momento da ressurreição, como disse, estas mulheres são os primeiros sinais. Mas o túmulo vazio, os panos que vocês viram aqui apresentados, que estavam colocados de lado. E diz os estudiosos, olha que bonito, e diz os estudiosos, aquelas amarrias que eles fizeram, que amarraram, não tinham sido desatadas. Se você fosse desenrolar uma pessoa atada, a primeira coisa que você ia fazer era desatar os nós para desenrolar o pano. Não, aqueles nós estavam ali. E olha que, nesse primeiro diálogo, Madalena, aquela mulher que Jesus tinha sepultado, tirado 7 demônios, ela vai dialogar com o anjo, ela confunde. Depois ela conversa ali com o jardineiro, achando. Mas quando nós vamos ver na liturgia dos dias seguintes da oitava da Páscoa, eu convido vocês, se você não puder ir à missa todos os dias, leia o Evangelho. Todos os dias, de hoje até o domingo da misericórdia. E vocês vão ver essa sequência belíssima de outros relatos desses testemunhos que eu estou falando. Então essas mulheres se tornaram as primeiras testemunhas, anunciadoras da ressurreição. Mas depois nós temos outras evidências. Como eu disse que vamos meditar na oitava. Os discípulos de Emaús. O episódio de Tomé com o dedo na ferida. O episódio do peixe assado na praia. E tantos outros. Então Jesus está no meio deles. Nos Atos dos Apóstolos nós vemos essa profissão de fé de Pedro no ressuscitado. Quando ele diz, eles o mataram, suspendendo no madeiro, mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas. Então, testemunhas da ressurreição, esses primeiros cristãos já foram. Hoje, somos nós que somos chamados a sermos testemunhas do ressuscitado. E como somos testemunhas do ressuscitado? Isto chegou a nós pelo ouvido. E nós temos que passar também desta forma. Mas, acima de tudo, não somente com palavras. Porque ser testemunha da ressurreição é comungar o corpo e o sangue de Cristo. E comungar aqui do altar, onde ele vai se transubstanciar. E a partir daí, permitir que Jesus possa transformar o seu coração para que você possa fazer cumprir o mandato de Jesus, fazendo as mesmas obras que ele fez, porque ele disse isso. Assim você vai perpetuar na história a ação de Deus. Ou seja, eu e você juntos vamos fazer o reino de Deus acontecer em cada ação nossa, e não só com a palavra. Não somente aqui na igreja, no meio do povo de Deus, da comunidade, principalmente aqui, mas também na nossa família, no nosso trabalho, no lazer, nós podemos fazer a diferença. Infelizmente, às vezes não fazemos. Na carta aos Colossenses já nos é dito, se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto,
onde Cristo está sentado à direita de Deus. E nós professamos isso daqui a pouco. Todos os domingos e solenidades, nas missas, nós rezamos o credo. E é por isso, então, que ele disse, buscai as coisas do alto. Se é no batismo que somos mortos e ganhamos vida nova, o que é buscar as coisas do alto, se não comungar os mesmos ideais de Cristo? Os nossos ideais não podem ser ideologias. Infelizmente, esta praga invade, às vezes, o discurso dentro das pregações na igreja. E a gente tem que saber distinguir, diferenciar isso. Aqui é palavra de Deus. Aqui é Jesus Cristo. Aqui é evangelho puro. Não é ideologia. Nós todos, ao celebrarmos a Páscoa, estamos, na verdade, celebrando esta vitória de Cristo sobre a morte e a ressurreição. E se Cristo não tivesse ressuscitado, diz Paulo, vã seria a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teríamos esperança na ressurreição. Porque a esperança na ressurreição que nós temos é da nossa ressurreição, porque Ele já ressuscitou. E com a sua ressurreição, abre as portas para nós, porque senão estariam fechadas. Porque foi fechada pelo pecado primeiro de origem. Mas Ele veio como promessa do Pai, para resgatar pelo seu sangue, e não mais pelo sangue de cordeiros, resgatar-nos para a vida eterna. Pensem bem nisso ao celebrar a Páscoa do Senhor. Porque por esse motivo nós não devemos ter medo. E quando Jesus, e a gente precisa entender isso, Jesus foi o primeiro a entrar ressuscitado nos céus. Quando ele é ressuscitado, a primeira coisa que ele faz, e nós também vamos professar daqui a pouco, ele desce à mansão dos mortos. O que é isso? O que ele vai fazer na mansão dos mortos? Ele foi resgatar os nossos primeiros pais. E diz os estudiosos que o primeiro que Jesus teria chamado lá na mansão dos mortos teria sido Adão e Eva. Porque eles estavam lá. Foi chamar Abraão, foi chamar Isaac, foi chamar Jacó, porque eles não entraram no céu antes de Jesus. Tem gente que pensa que entrou. Não. Se você vê alguém pregando que Abraão, que Isaac, que Jacó entrou no céu, que Isaías entrou no céu, que Jeremias entrou no céu antes da ressurreição de Jesus, você está dizendo que a ressurreição de Jesus não serviu para nada. Ninguém entrou no céu antes que Jesus tivesse aberto as portas dos céus para nós, com a sua morte, com o seu sacrifício de cruz, com a sua ressurreição. É por isso que hoje é dia de festa, é por isso que hoje é dia de alegria. E embora, quando nós falemos isso, assim como na época de Jesus, nós seremos confrontados. Como os discípulos foram. A começar pelos nossos parentes mais próximos, pelos nossos amigos, pelas instituições como a justiça, a escola e etc. e tal. Que já não valorizam mais, que não acreditam mais. E o pior não é que eles não acreditem, porque se eles não querem acreditar, que não acreditem. É um direito deles. Mas o pior de tudo é que querem obrigar-nos a também não acreditar. Pense nisso. Tem um padre, foi amigo do padre Neuci, que esteve lá, né, o padre Léo, e ele dizia uma coisa interessante. Quando ele olhava e falava assim, eu olho para isso, ele falou isso no início desse milênio, no início desse século. Quando eu olho para esse mundo e eu vejo algumas coisas, né? Ele falava do aborto, ele falava da droga, ele falava de outras cositas mais, que vocês sabem, né? Ele dizia, a minha preocupação não é que eles liberem para os outros. A minha preocupação é que um dia eles nos obriguem a fazer isso. Nos obriguem a fazer aborto. Nos obriguem... E nós estamos chegando a esse tempo. Estão, quer dizer, para negar a nossa fé, nos obrigando a fazer coisas que são contrárias à nossa fé. E a gente depois olha para o mundo e fala, por que o mundo está assim? Não faltam motivos para perturbações e temores por esse mundo afora. Quando a gente olha, a gente vê guerra. A gente não vai ter mais guerra. E a gente está vendo guerras que não terminam. Não vai ter mais fome, porque agora a ciência fez tudo agora.
a tecnologia. E a gente está vendo gente morrendo de fome. Por causa da ganância de uns poucos. Assim como não faltam desorientações também, às vezes, no seio da igreja. E aqui uma profecia do Papa São Paulo VI, quando no início da década de 60, ele diz: por alguma fresta da igreja, a fumaça de Satanás entrou aqui dentro também. Eu costumo dizer, desculpem a palavra que eu vou usar, mas é como se ele enfiasse o rabo aqui no meio. Ele faz um estrago na igreja de Cristo, às vezes, porque são pessoas que não vivem a fé com profundidade, vivem a fé na superficialidade. Eu sempre falo, quem está perto de mim, quando fala alguma coisa de liturgia, eu falo: meu filho, isso aqui não é teatro, isso aqui não é representação, porque se fosse nós poderíamos fazer de qualquer jeito. Isso aqui é evangelho, isso aqui é verdade, isso aqui é realidade. Isso aqui é sério. É a mesma coisa, às vezes, não sei se já aconteceu com o senhor. Você vai fazer um batizado, às vezes o fotógrafo, por um motivo ou por outro, ele perde a cena do derramamento de água na cabeça da criança, que é o momento do batismo. Aí ele diz assim: não dá para você fazer de novo? Não. Eu não estou fazendo teatro. Eu não posso brincar com o sacramento. É do sagrado. Então, meus irmãos, lembrando que há também os profetas da desgraça, que anunciam o fim. E não é a primeira vez na história. Quantos já passaram? Eles morreram primeiro do fim que eles anunciaram. E o pior de tudo é que levaram muita gente também, inclusive, a cometer suicídios. Loucos que seguem loucos. Tenha, gente, uma fé madura, uma fé sadia, uma fé sem superstição, sem mentiras, sem promessas mirabolantes, porque Jesus não fez isso. Nós vimos nesse mistério da Semana Santa. Ele assumiu a nossa condição humana. Ele sentiu dor, ele sofreu. Ele não fez de conta que estava sendo crucificado, porque senão não estava salvo. Ele viveu de verdade. Então, viva de verdade. Tome a sua cruz de verdade. Sinta as dores. Sofra as perseguições. Porque é esse caminho que te leva à vitória. É esse caminho que te leva à ressurreição. Então, quando te oferecerem vida fácil, quando te oferecerem muito dinheiro, casa, carro, mulher bonita, homem bonito, não sei o que lá. Sei que é o conceito de bonito, isso é relativo. Mas quando te oferecerem todas essas coisas, diga: eu prefiro Cristo. Eu abro mão de toda essa beleza, de toda essa riqueza, de todo esse dinheiro, para ficar com Cristo Jesus. Porque Ele é meu tudo. Com Cristo não preciso de mais. Porque o dinheiro acaba. Acaba ou não acaba? A beleza passa. A velhice chega, o cabelo embranquece, o dente cai, a perna entorta, então vai ficando tudo. É carne. Mas se o seu espírito está em Deus, se o seu espírito está já começando a ressuscitar aqui na terra, aí é outra história. Então, meus irmãos, quando Jesus dizia: agora vocês não podem ir comigo, nós ouvimos isso esses dias da Semana Santa, porque ele não tinha ressuscitado ainda. No entanto, quando ele ressuscita, ele não só desceu, como eu disse, à mansão dos mortos, mas também abriu para você, abriu para mim as portas do paraíso. Então saiba que você tem na tua mão a chave do céu pela ressurreição de Cristo. E você só não vai para o céu se você não quiser. Não culpe o demônio se você não for para o céu. Se você perder a salvação, a culpa é sua, porque ele já pagou o preço. Seria como se alguém pagasse para você: olha, um carro na concessionária, e você não fosse buscar. Tá a chave aqui, ó. Eu já paguei lá, ó. 100 mil reais, zerinho. Tá na caixa. Vai lá na concessionária e pega esse carro que ele é teu. E aí você: não vou não. Vai dar certo, mentira. Você não vai. Então você não pegou o carro que você quis. Então Jesus hoje, com a sua ressurreição, entrega para você a chave do céu. Olha que beleza. A chave do paraíso. Você tem a chave na tua mão. Agora depende de você, nessa caminhada que você faz, não perder essa chave. Não deixá-la enferrujar a ponto de depois não entrar no buraco certo da fechadura.
Está nas tuas mãos essa decisão. Então, meus irmãos, eu concluindo lembro, ressurreição é um grito de Deus, repito isso todos os anos. A ressurreição é o grito de Deus para você que está desanimado, desanimada. Homens e mulheres cansados, homens e mulheres deitados pelo caminho da vida. Ressurreição é o grito de Deus. É o grito do ressuscitado. Deus é vida e Ele nos chama para a vida. Vida que não acabará jamais. Fazer a Páscoa significa passar do pessimismo para o otimismo, do olhar triste do Calvário para a alegria do túmulo vazio, da palavra destruidora para a palavra construtora, da esperança, da confiança. É passar de uma vida, às vezes, inútil para uma vida útil. Passar de uma fé morna para uma fé que arde, que queima no peito. Que seja plena de vida. Isso é Páscoa. Nada mais. É passar do mal para o bem, do egoísmo para o amor, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Lembre-se sempre disso. Ressurreição é Cristo que grita a vida. Viva a vida! Cristo que grita, eu sou a vida. Vinde a mim. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos. Jesus nos brinda nesta manhã. Eu te convido agora a ficar em pé. E que todos nós possamos olhar para essa aurora. Ali, você não vê o sol. Alguém está vendo o sol e levanta a mão? Não, ninguém, né? Ainda bem. Mas vocês já veem a aurora. Você já vê que ele está vindo. É assim que Jesus quer dizer para você e para mim hoje. Eu vou voltar para te levar comigo. Ele é o sol triunfal. É a última palavra do pregão de ontem. O sol triunfal que voltará. Quando nós olhamos para aquela aurora, nós estamos vendo que o sol está chegando. E Cristo também, Ele está voltando para nos resgatar. Por isso cante bonito, cante assim comigo. Todos os anos nós cantamos para lembrar a beleza do que é esse novo amanhecer que Ele nos propicia no dia de hoje. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Estenda a tua mão direita para a aurora e cante. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Amém? Uma salva de palmas para Jesus ressuscitado, para a nossa vida, aquele que nos devolve a dignidade de filhos e filhas de Deus. Amém.